Vamos agora para o jogo, Thiago Minhoca, porque se tem algo positivo, é porque não foi um jogo ruim do Ceará, né? Sim, foi um jogo Ok. equilibrado, né? O Cruzeiro até com mais posse em boa parte do jogo, mas assim, uma vitória do Ceará hoje não seria nada absurdo. Eu acho que o time jogou ali, foi um jogo competitivo. Eu não consegui ver muita superioridade de nenhum dos lados. Né? Talvez um pouquinho do Cruzeiro ali em determinado momento do jogo, Sim. mas eu não achei um jogo ruim do Ceará, né? Não foi um time ali entregue, foi um time que competiu e conseguiu esse empate aí com o Cruzeiro. Fábio, eu confesso que eu tive uma análise mais negativa do primeiro tempo e uma análise mais positiva do segundo. Porque no primeiro tempo, e aí beleza, o Cruzeiro é uma boa equipe? Pô, gente, eu acho para mim hoje o Cruzeiro, até em termos de bola jogada, tá? Hoje melhor que o Palmeiras, por exemplo. Para mim hoje, se ele tivesse condições reais de brigar no Brasileirão mesmo assim, né? Tivesse tanto não à toa, eu acho que o Léo Jardim já meio que guardou, né? Tipo assim, aí Caio Jorge, nem viaje não, joga com o Botafogo, você vai folgar ali contra o Santos. Até porque eles acho que eles podem ter perdido o Arroio aí, vão tentar recuperar. O jogador estava dando muito trabalho no começo do jogo para o Ceará, né? Lá direito ali, onde o Fabiano defendia. Mas eu acho que o primeiro tempo do Ceará não foi bom, Fábio. E aí eu estou dizendo assim, daquilo que o Ceará era capaz de fazer, mesmo contra o adversário de qualidade, como é o Cruzeiro, eu achei que o Ceará estava pecando demais em muitos momentos. Muitos momentos. E não só pelos erros, mas também pelo equilíbrio emocional durante o jogo. Teve momentos, que daqui a pouco eu vou falar, que dava para ver o time extremamente nervoso e discutindo, sabe? Teve muito bate-boca entre os jogadores dentro de campo, porque as coisas não estavam funcionando. Porque por mais que o Cruzeiro não tenha tido chances assim, no volume, em grandes quantidades, é só lembrar que dois lances foram anulados, né? Do Christian Dois que gols fez, anulados no primeiro tempo. que foram ali dois gols anulados que ele estava em impedimento. Mas a sensação que dava é que o Ceará não estava bem compactado defensivamente. Tinha muitas dificuldades e os passes, sabe? O Zanocelo com muita dificuldade no primeiro tempo, errando o passe, o Dieguinho também errando. O Ceará, quando tinha essa saída de bola aí, claro, dando mérito para o trabalho do Léo Jardim e pela qualidade do Cruzeiro, né? A marcação alta do Cruzeiro dificultou muito para o Ceará. O Ceará não tinha saída de bola, tinha que sempre quebrar essa bola lá para frente para o Pedro Raul, muitas vezes. O próprio Fernandinho, no primeiro tempo, errando muitas jogadas, até ajudou na recomposição, mas perdeu uma bola ali no começo do primeiro tempo, que quase gerou um gol do Cruzeiro. O Galeano também não teve, nos primeiros minutos, sabe assim, chamando a responsabilidade, como ele tinha feito no jogo do Mirassol, que o Ceará foi apático por completo e ele foi um oásis, assim, em termos de entrega, né, de possibilidades. Então o Ceará estava mal no primeiro tempo, Fábio, mesmo que tenha tido algumas possibilidades. Uma que foi um passe do Mugni, que aliás essa foi a novidade, né? Já que o Vina tinha sido expulso, e aí acho que até de maneira acertada ele colocou ali o Mugni como Ia titular. ter clima, né, para começar com ele. Exato. E ele deu um belíssimo passe ali para o Fernandinho, que acabou perdendo a chance. Mas eu sempre senti o Cruzeiro, claro, pela qualidade do Cruzeiro, um time muito mais perigoso. E aí, um ponto que eu comecei a perceber, Fábio, da linha defensiva, dali, dos dois zagueiros com os laterais e os dois volantes, para mim, em vários momentos de erros de posicionamento defensivo, o Gabigol recebia com muita liberdade. Ou, tipo, o Matheus Pereira. Então, quando essa bola vinha pelo meio, abria-se um clarão, assim, no meio de campo do Ceará, que eu comecei a ver que o Ceará já estava nervoso dentro de campo, porque as coisas não estavam bem compactas. Não estava aquele time que tinha jogado lá em Minas, mesmo que tivesse tomado o primeiro gol, né, na falha do Bruno, e o Ceará depois conseguiu a virada na base do foco, assim, de tipo, vamos jogar para se defender e rapidamente fazer o contra-ataque para tentar. O Ceará era lento, teve muita jogada, a bola chegava no Pedro Raul para dar um toque de primeira, ele demorava. Aí, por exemplo, Fabiano pegava a bola, dá um passe de profundidade, demorava. Então o Ceará perdeu muitas jogadas de fazer jogada mais objetiva por medo, sei lá, alguma coisa, os jogadores dentro de campo não estavam conectados e, em certa parte, não a mesma apatia do jogo do Mirassol, mas os jogos, como é que fala? O funcionamento errado dentro de campo. Então o Cruzeiro tinha muita facilidade para receber essa bola no meio e vários momentos os gols do Cruzeiro só não aconteceram às vezes até eu acho que o Cruzeiro com excesso de preciosismo da jogada de ataque. Mas teve chance sim o Cruzeiro de abrir o placar, como eu até falei, né? Chegou a fazer os dois gols que foram anulados corretamente, mas eu não sentia o Ceará defensivamente bem. E aí eu vou trazer essa questão do emocional.
teve um momento, Isso. Fábio, ali já na reta final do primeiro tempo. Primeiro teve um momento lá que o Bruno Ferreira pagou geral, né, pro Pedro Raul e pro Mugni, e o Mugni e o Pedro Raul devolveram, assim, tipo assim, parecia dois caras, assim, de times rivais, assim, sabe? Que eles estavam um reclamando com o outro e tal, eu falei, cara, o Ceará não tá com a cabeça no lugar. E um outro momento que foi todo mundo reclamando com todo mundo, que foi na hora que o William Machado reclamou ali dos volantes, aí o Bahia foi conversar com o Condé também cobrando. Então, assim, o primeiro tempo eu falei, cara, do jeito que tá, da maneira que tá, vai ser o Cruzeiro com mais qualidade, encontrando uma jogada, e nessas jogadas que o jogador estava impedido, uma hora o gol vai acontecer. Então, assim, pelo time que estava jogando dentro de campo, como era o caso do Cruzeiro, né, com o Lucas Silva, o Wallace, que tinha substituído o Romero, o Gabigol em alguns momentos recebendo com uma certa liberdade, eu falei, vai estar difícil. Tudo bem, o Arroio tinha saído do primeiro tempo, foi até bom, porque o Arroio estava dando muito trabalho ali. Ele começou pela esquerda, né, do lado direito do Ceará, defensivo, depois foi para o lado direito, onde estava o Bahia, mas mesmo assim, sabe, os escanteios, sempre ali bola curta e o Ceará meio desatento para essa jogada. O Bruno Ferreira, por exemplo, teve uma que ele passou direto ali. Se a bola bate na cabeça do jogador do Cruzeiro e vai em direção ao gol, teria sido uma falha grotesca do Bruno, né, que não está vivendo agora um bom momento. E aí, quando volta do segundo tempo, até o Ceará demorou para voltar, a gente estava falando na rádio, né? Pô, a bronca deve estar pesada, né? Porque eu acho que o Condé dava para notar claramente na beira do campo, ele não estava gostando do posicionamento defensivo e em muitos momentos ele chamando alerta dos jogadores dentro de campo. Eu acho que ele poderia ter trocado. Só que assim, o nome que eu tinha pensado para troca, eu ia acabar errando, né? O Condé fez até certo em mantê-lo. Porque tal qual no jogo lá em Minas, o Fernandinho fez uma boa jogada, né? Puxou um contra-ataque, o Cruzeiro também, na minha avaliação, tinha começado melhor o segundo tempo. E aí, nessa escapada do Fernandinho, aí para mim o melhor jogador do Ceará que estava jogando até então, que era o Mugni, conseguiu receber essa bola e com muita frieza, viu o Zanocelo vindo, ajeitou para abrir o placar. E aí foi quando o Ceará, de fato, passa a crescer, que é o contexto onde o Ceará consegue jogar melhor. À frente do placar, jogar para se defender, jogar na base da transição. O Ceará sabia que o Cruzeiro tinha muita qualidade. Acho até que nesse ponto o Condé foi tentando ver uma estratégia para tentar conter a equipe mineira, mas o gol tomado ele acaba sendo uma certa fatalidade, né? O Cruzeiro tem muita qualidade, esse lado com o Kaique, lateral esquerdo, que aliás para mim é até o melhor lateral esquerdo do campeonato, sabe assim, o garoto passou com muita facilidade, já tinha feito isso no primeiro tempo, numa chance lá que o Cruzeiro acabou desperdiçando, e aí nessa jogada sai o gol do empate do Cruzeiro, uma jogada que o Bruno vai tentar socar essa bola, bate em cima do William Machado, a bola entra em direção ao gol, teve ali uma traçada de linha, né, para saber se estava impedimento ou não, O o Marcos Gabigol... Vitor também errou o corte, né? Foi ele ali Não, é que. exato, também acho. Eu acho que teve uma série de erros, né, que o Ceará não cometia, e nisso o Ceará com o empate, o jogo ficou maluco pra caramba na reta final, né? Porque em alguns contextos o jogo se desenhou para o Ceará vencer, em outros contextos o Cruzeiro poderia também ter feito segundo gol, muito embora eu acho que as chances do Ceará foram mais contundentes, como eu estava dizendo no começo do programa. A chance do Galeano na pequena área, aquela bola que sobra, acho até que ele tentou bater de 3 dedos para ver se ela saía ali para ir para o canto. Só que ele acabou fazendo ali, a bola acabou saindo demais, acabou indo para fora. Eu acho que naquela bola ali eu teria chutado reto mesmo. Se batesse na zaga, ok, mas eu acho que eu tentaria ter dado o chute mais direto, porque vai que batesse no jogador e mesmo assim passasse. Então acho que perdeu uma grande chance ali o Galeano, e depois na sequência uma bola alçada na área que cai no peito do Sobral, e na hora quando cai no peito do Sobral eu falei assim, dificilmente vai acertar, e aí pegou muito mal na bola, isolou ali, perdeu uma grande chance também. E aí, num dos contra-ataques, já na reta final, era últimos segundos para acabar, o Bahia perde essa bola. E aí, sabe aquela coisa, Fábio? Eu fiquei com a sensação, tipo assim, o Ceará vai tomar esse castigo. Porque perdeu duas chances de fazer o 2-1 e vai tomar a virada num contra-ataque. E aí, nesse contra-ataque, o Sinisterra e o Bolaci ali acabaram se atrapalhando. Que eu imaginei que o Ceará pudesse até tomar ali o gol e saísse derrotado. E aí, moralmente, ia ser muito pior para o Ceará se tivesse realmente perdido esse jogo. Então o empate eu acho que está de bom tamanho, pelo que foi o jogo. Foi um jogo difícil para o Ceará. Teve a chance de vencer na minha avaliação, não foi competente, nem o Galeano e nem o Sobral, para ali naquela bola ali, para de fato dar os 3 pontos. Fica agora, né, com essa situação aí para rever. As trocas também, algumas não funcionaram. Acho que o Mugni estava bem, mas a gente sabe que o Mugni cansa muito.
O Vina, na minha avaliação, não causou o efeito desejado. O Baia até melhorou, a bola parada dele foi bem importante em alguns momentos, mas no geral, né, ficou a desejar em alguns contextos, até porque eu entendi na reta final que o Condé começou também a achar que o empate poderia ser de bom tamanho quando ele colocou também já Richarlison e Sobral. Muito bem, vamos para o campinho, mas antes, tá? Vamos para a galera aqui do chat, né? Muita gente fazendo contas ainda, Thiago Minhoca, a calculadora não sai das mãos do torcedor do Ceará. O JP fala que se o Ceará chega na última rodada no Z4, cai. Né? Alguém lembrou aqui algo importante, tá? O Roberto Souza, ele fala: se o Ceará ganhar do Palmeiras, com 46 ele escapa, porque se Inter e Vitória ganhar os dois jogos, significa que o Bragantino ficou com 45. Pois joga com os dois. É verdade. É verdade. Alguém até perguntou aqui: a galera dos 45 tá perigando. Tá, mas enfim. Mas tem que dar muita combinação para eles caírem, né? É, verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe, verdade. O Ceará realmente com 46 não cai. Isso. Não cai, verdade. Então, é uma vitória em dois jogos aí. Cara, eu acho que o grande problema do Ceará é a questão que você até citou sobre o primeiro tempo, né? A questão de jogar com a pressão. Algo que o time não tá acostumado. Pega o Vitória tá acostumadíssimo a jogar com pressão, né? A pressão pra não cair, né? Isso é um fato novo numa reta na reta final, né, do campeonato, né? Na linha de chegada, não é nem na reta, na linha mesmo de chegada do campeonato. O Ceará começa a passar por isso, né? Então acho que esse primeiro tempo mais ansioso do time, né? Acho que foi muito por isso. Eu acho que no segundo tempo o time conseguiu respirar, 0-0, saímos vivo aqui, vamos pro segundo tempo. Aí acho que as coisas começaram a funcionar mais. É porque tem duas coisas que eu acabo percebendo, às vezes, de alguns torcedores, tá? Eu vou pegar aqui os dois cenários, seja os torcedores mais raivosos com a campanha, como aqueles que enaltecem a campanha até aqui. Que aí eu vou tirar esses dois extremos, para mim, na minha avaliação. Eu não sou da linha de dizer assim, mas o elenco é limitado, o Condé tá tirando leite de pedra, o time é isso aí mesmo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não sou dessa linha, e aí eu vou justificar para essa galera. Eu acho que o campeonato se desenhou para o Ceará fazer bem mais pontos, mas muito mais pontos do que entregou até agora. Pegou pontos onde pouca gente imaginava, concordo. Ganhar do Corinthians fora, ganhar do Cruzeiro fora é complicado. Sabe, empatar com o Flamengo, como empatou, é muito difícil, tá? Só que eu acho que teve muito jogo que o Ceará... Assim, cara, 3 pontos pro Ceará. 3 pontos. Pô, 0 ponto contra o Juventude. É sacanagem, pô. 0 ponto contra o Juventude. 0 ponto contra o Inter. O Inter mal pra caramba nesse campeonato, sabe? E daria para ter pontuado lá, sabe? O jogo contra o Atlético Mineiro recentemente, também fora de casa, tinha todas as condições. O jogo do Vitória. O Vitória tá nessa condição porque a recuperação do Vitória começa com o Ceará. O jogo do Sport, você faz o gol na reta final do jogo, você toma um empate ainda, sabe? Você fez o gol aos 37 do segundo tempo, aí você toma um empate. Corinthians reserva em casa, né? Corinthians reserva. Então, assim, no mínimo, você bota 3. No mínimo, cara, assim, tô sendo o mais humilde possível pro Ceará, em termos de ponto que ele dispersou. 3 pontos aí, o Ceará tava tranquilo no campeonato. Então, nesse sentido, pra galera que fala, tipo assim, o elenco é isso aí mesmo, não dá para fazer mais do que isso. Eu acho que dá, tá? Eu acho que dá. E pra galera que também tá muito irritado, tipo assim, pô, o time era para estar igual ao Mirassol. Aí eu já discordo. Eu acho que o Mirassol é o ponto fora da curva da história dos pontos corridos. E eu acho que o Ceará tinha condições de estar pelo menos ali com a galera dos 45, pô. No mínimo com a galera dos 45. Então eu acho que sim, o Ceará poderia estar com uma pontuação melhor, mas também não acho que o Ceará era para estar fazendo uma campanha aí de sexto lugar, sétimo lugar. Eu acho que era para estar ali, entre os. Porque, como tá, do oitavo colocado para baixo, né? Assim, acho que o Grêmio, né? O Grêmio tava mal para caramba. O Grêmio tá com 46. O Ceará tinha totais condições de estar 46, pô. Totais condições de estar 46. Então, eu acho que o Ceará poderia ter entregado mais e essa complicação parte também, não é, na minha avaliação, não é pelo elenco limitado. Foi pela incapacidade do Ceará em muitos jogos acessíveis, e ele não ter somado os devidos pontos. Assim, foram muito. Só para ter uma noção, dentro de casa, tá? Dentro de casa, os últimos 13 jogos, Fábio, se eu não estiver errado, foram 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Foi muito ponto cedido dentro de casa, pô. Muito ponto cedido. E com torcida, viu? 40 mil pessoas, hoje foi mais de 30 mil. Assim, não tinha cenário mais favorável para o Ceará e nos jogos dentro de casa. O Ceará só dando ponto para a galera, sabe? Acordou o Vitória, acordou o Inter, desperdiçou ponto contra o Sport. Então, assim, não faltou
possibilidades para o Ceará ter um campeonato mais tranquilo. E aí vem aquela crítica que o torcedor do Ceará, ou pelo menos parte da torcida, faz. O Ceará não consegue fazer um campeonato de Série A tranquilo, Fábio. É impressionante. Tranquilo mesmo, assim. Porque lá o de 2020 e o de 2021, pô, beleza, se desenhou um cenário ali, sabe, para ser G10, brigar por uma Libertadores, e o Ceará foi lá e fracassou. Então, para o torcedor do Ceará é muito frustrante, sabe, você ter um campeonato como esse, uma competição que, sabe assim, pô, beleza, vamos conquistar aqui, o campeonato era esse mesmo, estamos fazendo até mais do que muita gente imaginava, mas termina o campeonato com a tranquilidade, e o Ceará vai terminar o campeonato na base da pressão, sabe assim, de maneira desnecessária. E aí vamos ver se nessa pressão é o quê? É o trágico, é o rebaixamento, ou de fato vai ser uma permanência para dizer, ufa, se tivesse 39 rodadas, talvez a gente fosse rebaixado. Pois é isso, né? Uma situação que poucos poderiam imaginar aí do Ceará nessa reta final. Como você falou, né, Thiago Mel, o Ceará é um time curioso, né? Porque ele compete contra todo mundo, mas também todo mundo compete contra ele, né? Então, assim, não tem aquele jogo em casa contra o Juventude, o Ceará vai fazer o dever de casa e vai vencer. Não tem muita essa segurança. Né? Corinthians reserva, o Ceará vai vencer dentro de casa. Aí ganha do Cruzeiro fora, fez 4 pontos contra o Cruzeiro, né? Por exemplo. Foi, Né? exatamente. Terceiro colocado. Então, é isso, né? Um time meio que rouba ali dos times mais fortes, né? Ganha do São Paulo no Morumbi, por exemplo, né? Assim, tudo bem, São Paulo irregular, mas São Paulo estava bem no Morumbi naquela época, né? Vencia quase todos os jogos. Então, é um time meio, enfim, é quase um Robin Hood, né? Ele se complica ali com jogos que dá para todo mundo acha que ele vai pontuar e os jogos difíceis ali fora de casa contra times da parte de cima, ele acaba conseguindo pontos. Bom, vamos para as análises, começando pelo Bruno. Cara, Falhou no gol? o Bruno na primeira intervenção dele, ali com poucos minutos, ele fez até uma grande defesa, né? O Cruzeiro teve uma grande chance no começo, ele fez uma boa defesa, mas depois ele teve uma saída de bola muito errada, na minha avaliação ali, deu um susto danado. Uma jogada que, se o jogador do Cruzeiro cabeceia e fosse pro gol, a gente estaria criticando fortemente aqui o Bruno mais uma vez. E na jogada do gol, cara, eu acho que ele teve uma infelicidade. Não vou dizer que foi uma falha, foi, sabe assim, talvez o Bruno nesse momento precisa fazer mais o simples, né? Foi tentar espalmar essa bola para frente, bateu no William Machado, acabou indo em direção ao gol. Vou colocar um razoável para o Bruno. Não acho que ele chegou a trabalhar pessimamente. Teve momentos que ele deu susto. Essa saída de bola dele, todo mundo já sabe que é um problema. Mas vou ficar no meio termo aí com o Bruno. Acho que caiu de rendimento. O Bruno estava sendo bem determinante, né? Mas o que pesa para não ser uma avaliação negativa, a defesa no começo do jogo, que ele fez uma grande defesa ali. Uma bola que foi uma bola de gol, né? Na minha avaliação, que seria do Cruzeiro. Bom, vamos para a dupla de zaga, que também participou do gol, né, do Cruzeiro. O Marcos Vitor fez o corte errado, o William Machado ali, a bola acabou batendo nele e entrando. Cara, vamos lá. A dupla de zaga, eu não gostei muito não, sabe? Mas aí eu acho que tem mais a ver com o sistema defensivo. Eu acho que estavam muitos buracos ali. O Marcos Vitor, acho que também fez uma partida razoável. Não acho que fez uma partida tão determinante como outras vezes. O William Machado também teve um jogo ruim. Foi uma infelicidade também, né? Ele até conseguiu recuperar algumas bolas ali. Eu gostei até um pouco mais do que o Marcos Vitor, mas também vai para esse meio termo aí para o William Machado. O gol contra foi uma infelicidade ali. Ele tentou evitar. Teve uma jogada até que o Gabigol chegou ali na diagonal e ele salvou, que poderia ter sido o gol do Cruzeiro, né? Foi uma intervenção bem importante dele ali na jogada. Então, dito isso, vai ficar com esse meio termo aí. Eu até acho que no gol, pra mim, o pior foi o Marcos Vitor ali. O erro no Foi, o corte Marcos dele. Vitor, o Marcos Vitor foi até A mais maior parcela é responsável. dele, né? Até porque a bola espirrou nele de uma tal forma que, se tivesse passado direto, eu acho que não saiu gol. Se ele não tivesse furado completamente, eu acho Sim. que não teria saído o gol. Só que a bola bate nele, faz um efeito, bate no William Machado, o goleiro também vai ali e não consegue pegar e o Cruzeiro faz o primeiro gol. Bom, dupla de laterais, Fabiano e o Matheus Bahia, que vai ficar de fora, né, do próximo jogo. Ficar de fora, uma ausência Assim como o bem... Machado também, né? Vamos o lembrar. William Machado também de fora.
Cara, o Fabiano também eu vou colocar meio termo para ele. Eu acho que no começo do jogo. E aí, o cara eu acho que teria que ter um melhor sistema ali para o Fabiano. O Fabiano apoiando até conseguiu ajudar em alguns momentos, mas defensivamente ele sofreu muito, mas aí não por culpa dele, sabe? Porque tanto o Arroio no começo e depois o Sinisterra deram muito trabalho, assim. É muito pela qualidade, e aí o sistema defensivo do Ceará teria que ajudar mais nesse sentido. Então eu vou colocar também um amarelo para o Fabiano. Acho que ele foi bem. Quem eu não gostei muito foi o Matheus Bahia. O Matheus Bahia, para mim, vai um ruim. Eu acho que no começo, até no apoio, ele ajudou, mas defensivamente eu não gostei tanto, não. Assim, acho que ele também errou muito passe. O Matheus Bahia teve alguma dificuldade para acertar algumas jogadas. No geral, achei uma partida mais abaixo do Bahia, que é uma peça importante, né? Nessa questão de algumas jogadas ofensivas, né? Tava muito nervoso também dentro de campo, era um dos jogadores também que não estava se encontrando. Então, dito isso, acho que o Bahia também vai ficar não, né? No caso, vai receber essa nota aí mais baixa, esse laranja aí para ele. Muito bem. Galera que tá aí, deixa o like, tá? Menos de um terço de vocês que estão ao vivo aqui deixaram like. Então, custa nada aí, dá a curtida. Eu sei que o Ceará ultimamente não tá merecendo, mas nós estamos, tá? Inclusive, como a gente já fala aqui algumas vezes, quanto mais likes, maior a chance do seu time não cair, tá? Isso vale tanto pro torcedor do Ceará que tá vendo, como pro torcedor do Fortaleza. Então, se você quer que seu time não caia, deixa o like aqui nesse vídeo. Bom, Dieguinho e Zanocelo, que fez gol, né? Pois é. Eu acho que os dois não funcionaram tão bem como eu estava dizendo. Eu acho que essa proteção da linha defensiva estava muito distante. Esse espaço aí, os dois se desencontraram. O Zanocelo, por exemplo, errou muito passe no primeiro tempo. E até mesmo após o gol, que eu acho que até no geral ele estava merecendo, né? Pelos últimos jogos. Mas o Zanocelo, eu acho que ele teve um momento mais abaixo. Vou colocar um jogou bem para ele, tá? Por conta do gol, teve alguns momentos bons e tal. Mas no geral não estava gostando da partida dele. O que vai salvar é pelo fato de ter feito o gol, o primeiro gol dele, e o fato de ter aberto o placar, né? Porque eu acho que o jogo poderia se desenhar para um outro contexto aí, caso ele tivesse não aproveitado essa chance. Eu não gostei muito da partida do Zanocelo, mas vai ficar esse verde aí, meio tom, por conta do gol e alguns momentos que ele também deu uma qualidade. Sempre estava muito também atento, né, situações essas que o Cruzeiro estava conseguindo. Mas eu não gostei tanto da partida como ele tinha jogado no jogo contra o Inter, por exemplo, né, que ele se entregou bastante. Hoje eu senti ele mais falho nas jogadas. Já o Dieguinho vai para o meio termo também. Eu acho que o Dieguinho não fez uma partida também que chamou tanta atenção. Perdeu muita bola também no meio de campo, errou passe, algumas jogadas assim, ele foi displicente. Mas no geral não acho que comprometeu tanto, assim, não acho que foi negativo. Teve alguns bons momentos, ainda é um jogador que dá muita qualidade. Tentou ali um cruzamento, mas a zaga do Cruzeiro estava muito atenta assim, em algumas jogadas. Outras até conseguiram passar, mas o Ceará não foi competente. Então, no geral, o Dieguinho vai ganhar esse amarelo. Lucas Mugni. Cara, Mugni, para mim, foi. Para mim, eu vou ganhar o mais verde aí. É o jogador que vai ganhar o verde mais forte. Porque para mim foi o jogador que mais chamou o jogo quando teve dentro de campo. Era o que mais era lúcido, participou da jogada do gol com com muita clareza ali, né, para ver o Zanocelo. Perdeu algumas jogadas, mas eu acho que na soma geral foi o jogador do setor ofensivo que eu mais gostei, assim, em termos gerais. Assim, o Mugni chamou o jogo muitas vezes. A bola parada dele também foi importante em algum momento. Então eu gostei sim do Mugni. Para mim foi até antecipando aí, né, o melhor jogador do Ceará na partida. Já pode até colocar. Bom pro Galeano, né? Que teve uma boa chance ali, não aproveitou. No geral, como foi o jogo dele? Por conta dessa chance perdida, eu vou descer. O Galeano tem muita entrega, né? Assim, em termos de disposição, mas eu acho que hoje ele não estava tão bem, assim, em termos. Criou algumas jogadas, ganhou algumas situações, assim. Vai ficar um amarelo para o Galeano. Acho que essa chance perdida, que poderia ter deixado o Ceará bem mais confortável. É aquela coisa, eu não sei se seria gol, se ele chutasse ali direto, né? Chutasse reto. Então, chutar de três dedos, eu acho que dificultou mais a finalização, até porque seria um chute mais forte, né? Se ele pega mais enchendo na bola. Amarelo. O Fernandinho, eu não gostei do primeiro tempo dele, assim. Para mim, estava jogando até bem mal, assim, o primeiro tempo dele. Perdeu uma bola no meio de campo e tudo mais, mas tem que ganhar o mérito da jogada, né? A jogada que ele faz do lado esquerdo estava marcado por dois, prendeu, lembrou muita jogada que foi lá no Mineirão, na jogada do gol do Galeano.
Mas eu achei que fez pouco também. No geral, eu acho que vou ficar com o amarelo para ele. Foi uma jogada boa. Ele até evitou uma finalização do Cruzeiro ali no segundo tempo. Comecei o segundo tempo, o Cruzeiro quase abriu o placar e ele atrapalhou ali, se eu não me engano, o Matheus Pereira, que tinha criado uma jogada. Ajudou, então vai ficar com esse razoável, né? Não vou colocar. No geral, estava mais para negativo. Fez a jogada do gol no segundo tempo, colaborou mais defensivamente também, então fica aí no meu termo também. Pedro E Raul. aí, Pedro Raul, não acho que foi bem, não. Para mim é ruim. Ele até, na saída dele, ele chutou a bola, né? Aparentemente, eu não vou afirmar aqui, mas aparentemente inconformado com a substituição. Eu até entendo que, de fato, Pedro Raul fosse uma peça ali para a reta final para tentar uma jogada aérea, esse é o complicado, né? Como eu até tinha falado no jogo, acho que no jogo contra o Inter, foi contra o Inter, que apostar no Pedro Raul naquela reta final não funcionou, não deu muito certo, que ele deveria ter saído. E aí hoje ele saiu, não acho que fez um bom jogo, né? Perdeu algumas bolas, tal. No geral, acho que o Pedro Raul foi abaixo, laranja. Muito bem, vamos para o banco, né? Aí entraram Richardson, Sobral, Vina, Baia e Ailon. Alguém acrescentou aí no time? Cara, o Baia melhorou muito a bola parada, né? Então, em termos geral, ele foi o primeiro a entrar. Ele, pelo menos os escanteios dele foram perigosos, algumas chegadas assim até ok, mas já na reta final ele falhou ali. Vai ficar um razoável para ele, tá? Vai ficar um meio termo aí. Podia ser um pouco mais verde, porque eu acho que até das peças que entraram, ele entrou até causando uma possibilidade. Só que precisa ser um pouco mais agressivo, sabe? Falta muito para o Baia isso. É um jogador até que tem uma característica que com o tempo, né? Ele é um jogador ainda muito jovem, eu acho que ele pode até desenvolver melhor o futebol dele. É um jogador que eu até vejo com uma possibilidade interessante de melhorar com o tempo na carreira, mas vai esse meu tema aí, um amarelinho para ele. O Vina, que foi autotroca, né? No lugar do Mugni, eu confesso que eu não gostei dessa entrada do Vina. Era peça para entrar? Era, mas eu acho que ele não causou. Até criou alguma jogada aqui e ali, mas teve uma, por exemplo, que ele errou demais. Ele recebeu essa bola no meio, se eu não me engano, passava na esquerda. Não sei se já era o Paulo Baia ou se estava passando ali o Fernandinho. Já era para ter virado rapidamente ali na esquerda. Aí ele demorou muito. O Ceará estava demorando muito, aliás, não só o Vina, né? Mas vários jogadores, quando tinham a bola, no lugar de fazer o lançamento rápido, demorava muito para soltar a bola. E o Vina, para mim, foi um jogo ruim dele. Para mim, é laranja. Não... Fazia tempo para mim. Também teve um jogo desastroso contra o Inter, né? Mas esse foi uma partida em termos de dinâmica do Vina, para mim, mais abaixo. Mais abaixo. E Muito os bem, outros temos entraram já na reta final, sem né? nota, né? O Sobral perdeu essa chance lá, né? Que eu tava falando. O Richardson até fez algumas boas viradas. Desses três aí, pode colocar branco nos três, tá? O Richardson, para mim, foi o que entrou melhor. O Ailon fez uma jogada lá meio ridícula. Mas é isso, né? Às vezes a galera pede o Luca. O Luca jogou poucos minutos e entrou mal pra caramba. Aí você pode falar, pô, por que não ganha mais chance? Não sei, pô. O Condé sabe mais do que eu, né? Eu queria ver mais o Luca, mas agora a reta final você tem que ir naquilo. O Ailon, pelo menos, em algum momento ele entregou. Em algum momento ele entregou. Vai que o Ailon acaba entregando vez ou outra. E aí é o problema, né, Fábio, que dá para ver. O Ceará só é melhor ataque do que o Sport. Isso. Vitória, que estava igualado, Vitória fez 2 gols. O Ceará fez um gol agora. Ou seja, o Ceará hoje é o segundo pior ataque da competição. Assim. Tem uma das melhores defesas do campeonato, mas Quer uma pelo notícia amor. ruim? Vai pegar as duas melhores defesas. Pois é. É isso. Pelo menos a defesa do Ceará pode tentar compensar. A grande questão é que não vai ter o William Machado com rapaz, jogo contra o Flamengo aí. Se perder de pouco já tá bom, né? Tomar a goleada já tá bom. Para fechar, Léo Condé, né? Léo Condé. Cara, eu não sei se ele tinha muita coisa. Não sei se dava para o Mugni ficar mais tempo. Acho que o Mugni ainda estava conseguindo entregar em alguns momentos. Mas vai razoável para o Condé, sabe? Porque o time teve chance de vencer também, sabe? Teve chance de vencer. Foi basicamente a nota que eu dei mais para a maioria dos jogadores, né? Esse amarelo. No geral, aí fica esse sentimento que poderia ter sido mais positivo, mas tem um contexto também negativo que poderia ter ganhado também o jogo. E algumas coisas ali acabaram não funcionando da melhor maneira. Então,
Não acho que o Condé, pelo menos o Condé nesse ponto, ele tentou organizar o time o máximo que ele pôde, né? Acho que o desempenho em campo é que, principalmente no primeiro tempo, né? Ficou mais abaixo, no segundo tempo melhorou, mas não o suficiente assim para o time conseguir o resultado necessário. Essa reta final do Ceará e essa alta probabilidade de chegar na última rodada com risco de rebaixamento, mesmo que o Ceará não caia, a chance do Condé não ficar aumenta muito? A pressão não vai ficar muito grande para, ó, tá vendo? Cara, Quase pelo que eu sei, caímos, é melhor trocar, traz um eu acho Carpini da vida, algo Eu desse acho tipo. que eu acho que isso vai acontecer mais do lado de parte da torcida. O quanto vai ser esse coro da torcida, tipo assim, pô, tem que trocar o treinador, pô. Com o Condé não dá. Porque o Condé, e aí tô considerando aqui, tá? Se o time garantir a permanência e ainda tiver a Sul-Americana, o Condé vai ter atingido todas as metas do Ceará do ano. Isso. Se você fala no começo do ano e tal. Claro, se for rebaixado, aí eu acho que não vai ter contexto, tá? Eu acho que o Condé de fato acaba, até porque vai mudar. Provavelmente o Ceará estava meio que com o planejamento engatilhado já, para começar a ver quem vai comprar, a ver quem do mercado aí, quem vai investir e tudo mais. Com o rebaixamento muda totalmente esse panorama. Vai ter que refazer muita coisa. E aí, muito jogador, o Galeano, o Ceará está pretendendo estar com o Galeano. Se você cai, você não tem como ter o Galeano. O Galeano vai sair, possivelmente o clube vai levar. Então, nesse cenário, mesmo que o Condé vá lá, estou colocando aqui 16º lugar, permaneceu, mas não ganhou Sul-Americana e tal. Eu acho que vai ter mais reclamação da torcida do que internamente o Ceará vai dizer assim, vamos partir para outra. Eu acho que o planejamento de 2020, de 2026, ele já está meio engatilhado, já tem coisas sendo conversadas na minha avaliação. E aí é que tá, né? Se complicou e agora tem que esperar para confirmar a permanência para essas coisas acontecerem. Mas eu acho que vai ter talvez mais insatisfação do lado da torcida do que propriamente da diretoria atual. Até porque muita Você gente manteria? é porque sair do Condé para o Carpini, aí tem que olhar muito. O Carpini ganharia parecido, eu acho que o Carpini talvez ganhe mais, né? O Carpini veio de um. Salvou um A Vitória. Juventude não é conhecido por pagar muito, né? Por exemplo. Enfim. Porque também ele já tinha uma relação lá, né? Também não. Enfim, eu também não sei se muda consideravelmente, não, sabe? De Condé para Carpini, assim. Acho muito. Porque para mim o Carpini ele é mais ali, para uma situação de emergência, sabe? Para começar uma temporada com o Carpini. E eu acho que o Ceará também não vai conseguir trazer um treinador tão badalado, a não sei que pegasse, né, tal qual o Fortaleza pegou o Vojvoda, né? No contexto assim, de um treinador promissor surgindo. E esse cara. E aí eu não sei se o Ceará vai ter bala na agulha também para montar uma equipe. Eu acho que o time montado desse ano foi muito a cara do Condé. Então, o time do próximo ano vai ter que ser na base de um outro tipo de treinador. Eu acho que, em princípio, eu ficaria com o Condé, tá? Mas a depender dos nomes do mercado, avaliaria. Tipo, eu não faria essa troca de Condé para o Carpini. Não faria, assim, de imediato, não. Eu manteria o Condé. Acho que depende muito da reta final, né? Se o Ceará ganha do Palmeiras ali, último jogo em casa, vence, eu acho que essa reta final fica ali abafada, assim. Eu acho que a galera meio que esquece. Mas, por exemplo, se escapar por demérito dos outros times, pô, empatou com o Palmeiras, escapou porque a galera não ganhou lá os últimos jogos. Cara, eu acho que mesmo que ele continue, é aquela continuidade que se tropeçar 2 jogos, a pressão já fica insustentável no início do ano. E o Brasileirão começa já em janeiro, né? Então, Sim. cara, assim, se for pra começar o ano com um técnico que vai chegar muito pressionado do ano anterior, e aí você só adia o que parece próximo, né? Eu acho muito arriscado. E aí você troca ali em fevereiro, com já o Brasileirão rolando, enfim. Mas tem outro lado também, né? Que se você começa com um novo, esse novo, tipo assim, até ele avaliar o elenco, até ele. Aí que tá, o Condé ele já é uma continuidade. Pode dar errado, pode dar errado. Só que, de toda forma, vai ser complicado. O próximo ano, segunda rodada, 2 derrotas, para quem quer que seja, tá? Assim, talvez para alguns não, né? Tipo, o Felipe Luiz perdendo 2 jogos, segue no Flamengo. Mas a depender do contexto, o Guto Ferreira no Remo, o Curitiba, porque o Curitiba agora não tá mais com o Mozart, né? Agora já vai para outro. Mas qualquer treinador com 2 derrotas seguidas na Série A, se for contra uma tabela acessível, Mas assim, já eu acho que começa. assim, no caso, um novo treinador, a paciência é maior, pô. Não vai demitir o cara com o Mas eu tô Condé, se pensando perde a 2, aí montagem. já a galera já lembra do ano da reta final que passou vários jogos sem ganhar, dos jogos ali fáceis que não ganhou também.
Enfim, Mas é eu não porque sei, aí viu? pesa muito, Fábio, o contexto, tipo assim, um novo treinador ele vai ter que se adaptar ao elenco. Esse elenco É melhor aí, se adaptar agora do que com a temporada rolando, né? porque, enfim, aquela coisa, eu só trocaria o Condé se fosse para um treinador, assim, bem promissor, por exemplo, Guanais agora chegando no Ceará, beleza, aí eu faço a troca. Rafael Guanais eu trocaria, porque eu acho que é um treinador que está mostrando um bom trabalho, mas eu acho que ele não vai sair do Mirassol para ir para o Ceará, né? Não. É, Libertadores, né? Eu acho que o Guanais só Não, sai só para um não, e por mais que ele saia para o São G12, Paulo, né? É. exato, para uma equipe de peso maior. Bom, é isso.